Seja muito bem-vindo a mais uma aula, nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tovo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de Física, falando sobre ondas, falando sobre ondulatórias, mais especificamente vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. Vamos falar então aqui sobre batimento, ressonância, polarização e difração. Vamos estudar, vamos tentar entender o que seria cada um desses fenômenos que acontece com as ondas e que a gente pode ainda ver e usar no nosso dia a dia. Então vamos lá! E o primeiro fenômeno que a gente vai estudar só podia ser ele, o batimento. Bom, você quer entender o que é o batimento? Eu posso explicar ele apenas usando duas caixinhas de sons bem simples que você pode ter aí na sua casa. Então dá só uma olhada nisso daqui. Aqui nós temos um gerador de ondas. E o que faz um gerador de ondas? Ele gera a onda que eu quiser. Então eu vou gerar nessa caixinha uma onda de 440 Hz e nessa outra a mesma onda de 440 Hz e vamos ver o que acontece. Dá pra ver que é um som limpo, é um som... Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essa caixinha com 440 Hz, com uma frequência de 440 Hz, e essa daqui eu vou mudar um pouquinho, mas bem pouco, eu vou mudar só 5 Hz. Vou colocar ela na frequência de 435 Hz, olha só. Deu para perceber? Parece que o som não tá mais limpo. Enquanto as duas estavam em 440 Hz, estava um som lindo. Agora, quando a gente mudou um pouquinho a frequência de uma delas, meio que distorceu o som e ficou... Ora a gente tinha som e ora pagava. Ora tinha, ora não tinha. Tinha, não tinha, tinha, não tinha. E isso é o batimento. É quando temos sobreposições de ondas com as frequências muito próximas. Mas não pode ser a mesma frequência. Elas têm que estar muito próximas mesmo. Vamos tentar entender com esse esquema aqui. Nós temos uma onda normal, uma onda transversal que sobe e desce, tem crista, tem vale, tem tudo isso que uma onda já tem. E agora nós vamos pegar uma outra onda, mas essa outra onda a gente mudou o quê? Um pouquinho, mudou a frequência dela. Então, quando elas se sobreporem, tiver uma sobre a outra, tivermos uma superposição de onda, vai ter mais ou menos esse esquema aqui. Agora eu quero que você aí de casa repare o seguinte, olha só, legal, aqui nós temos elas praticamente uma em cima da outra, aí vai ficando um pouquinho mais separado, até que chega um ponto que parece que elas estão totalmente fora de fase, enquanto uma está para cima, a outra está para baixo. E como são ondas sonoras que a gente usou aqui com as caixinhas de som, são ondas de mesma natureza, vai acontecer um negócio chamado interferência de onda. Essas duas ondas vão se interferir, tanto construtivamente ou destrutivamente. Então olha só, aqui como elas estão em mesma fase, lá no comecinho, vamos ter uma interferência construtiva. Essas amplitudes vão se construir, ou seja, o som vai acabar aumentando, vai ficar um som mais alto. Já aqui para o meio, enquanto uma onda está com fase para cima, outra onda está com fase para baixo, estão com fases opostas. Isso quer dizer então que a gente vai ter uma interferência destrutiva, então as ondas vão se destruir, as amplitudes vão se subtrair, então a gente vai ter uma diminuição no nosso volume. E a onda resultante dessa superposição, dessa interferência de onda é essa daqui, onde tem hora que a gente vai ter uma interferência totalmente construtiva, que é a parte mais alta do som, que é o a parte mais alta, e hora que não vai ter som nenhum, que é quando vamos ter interferência totalmente destrutiva. Então por isso que a gente vai ouvir o som todo oscilado. Se você é músico e você toca algum instrumento, isso é muito utilizado na hora da afinação. Quando você vai afinar o seu instrumento, você precisa ter um som de referência. E quando você está chegando bem perto, por exemplo, está afinando lá seu violino, está chegando bem perto da afinação, quanto mais próxima a frequência tiver da frequência correta, da frequência certa, mais batimento a gente vai ter, mais... a gente vai saber que a frequência está próxima, então você tem que mexer lá um pouquinho. Então se você é músico, você usa o batimento mesmo sem saber o que ele é.
Ou sabe, eu só tô revisando tudo isso para você. Então, recapitulando, o batimento é a superposição de ondas de mesma natureza e mesma amplitude com frequências muito, mas muito próximas. Não são frequências iguais, são próximas. Além disso, nós ainda podemos calcular essa frequência, o nosso batimento, e a frequência da onda resultante, que seria essa daqui, ó, com o seu máximo e com o seu mínimo. Então, olha só, a frequência do batimento, representada por Fp, é basicamente uma diferença entre as duas frequências. Então, o Fb, a frequência do batimento, é a subtração entre a frequência de uma fonte e a frequência da outra fonte que está gerando o batimento. Então, no caso, aqui com as caixinhas de som, a gente usou 440 Hz e 435 Hz. Bom, 440 menos 435, 5 Hz. Então, nosso FB, a nossa frequência do batimento, é 5 Hz. E uma coisa muito importante é que para ocorra o batimento, essa frequência não pode passar de 10 Hz, ou seja, não pode ser uma diferença muito grande. E aí que vem aquilo que eu falei, a frequência tem que ser muito, mas muito próxima, não pode diferenciar 10 Hz. Então, se eu tiver 440 Hz, o máximo que a outra onda pode ter é 430 ou 450 Hz. Não pode passar de 10 Hz. Já a frequência da onda resultante é essa onda aqui, onde teve a superposição das ondas, onde teve a interferência e gerou uma nova onda, que nós vamos calcular ela, a frequência dessa nova onda, a frequência resultante, FR, é igual à média aritmética simples dessas duas frequências originais. Então é F1 mais F2 dividido por 2. Simples assim, ok? Agora vamos lá falar sobre a ressonância. Com certeza você já esteve de bobeira no seu domingo, colocou lá no SBT, tava passando a titia Eliana e você viu uma pessoa tentando tentando quebrar uma taça no gogó, tentar quebrar uma taça no grito. Mas como que ela faz isso? Será que é pegadinha? Alguém tá lá, dá um tiro quando ela tá gritando? Como é que isso acontece? Não, aquilo é muito verdade e também é muito difícil. E a gente só consegue quebrar uma taça no gogó, no grito, por causa desse fenômeno chamado ressonância. Então, se eu pegar essa taça aqui e começar, opa, ela vai acabar quebrando, ela vai acabar estirando, vai vidro para todo lado, porque eu consegui atingir a mesma frequência de vibração dessa taça. Como assim a mesma frequência? Bom, todo corpo, tudo no mundo possui uma frequência natural de vibração. Como assim uma frequência natural de vibração? Bom, você já ouviu um famoso babaca passando aí na rua da sua casa com aquele som tu, e você começa a vibrar tudo, sabe? Meu Deus, tá acontecendo um terremoto. Começa a vibrar parede, janela. Por quê? Porque a parede, a janela, os tijolos, o concreto, tudo tem uma frequência de vibração natural. E essa pessoa, o famoso babaca, conseguiu atingir essa frequência de vibração natural e aí fez a sua parede, a sua janela começar a vibrar. Então, se a gente tem um corpo com 440 Hz de frequência, essa é a frequência natural dela, e eu consegui gritar com a mesma frequência de 440 Hz, esse corpo vai começar a vibrar. No caso, esse corpo pode ser uma taça. Então as taças começou a gritar, começou a vibrar. Ela tá vibrando. Eu continuo, ela continua vibrando. Eu tô dando energia para essa taça. Essa taça vai começar a vibrar, que ela acaba estourando. E de novo, você aí que pensa em fazer engenharia, isso também é usado na engenharia. Como, por exemplo, engenheiros de estádio de futebol, eles têm que tomar muito cuidado com isso, para que a sua estrutura, para que a estrutura do estádio de futebol não tenha a mesma vibração natural do que a torcida vibrando. Porque a torcida vibrando faz um barulho, tem uma certa frequência. E se essa frequência chegar perto da frequência natural do estádio, o estádio inteiro pode começar a vibrar, vai começar a entrar em ressonância com a torcida vibrando, o que pode acabar trazendo prejuízo à estrutura, acabar rachando ou acabar mesmo até caindo alguma coisa. Então a ressonância vai acontecer quando algum objeto começa a vibrar
entra em ressonância porque recebeu uma energia de uma onda com a mesma frequência. Então a frequência natural desse objeto é igual à frequência da onda. No caso aqui, ó, na taça e no gogó, é a onda sonora. A taça tem a mesma frequência da onda sonora. Outro fenômeno das ondas é a polarização. Bom, polarização, eu tenho certeza que você já ouviu falar em polarização no óculos polarizado, mas o que é um óculos polarizado? Como ele ajuda você? Eu sei que ele é mais caro nas óticas, mas será que eu preciso de um óculos polarizado? Bom, primeiro, antes de eu explicar o que é o óculos polarizado ou para que ele serve, eu vou mostrar o que é um polarizador e uma polarização. Bom, um polarizador vai causar uma polarização e ele é nada mais, nada menos que um filtro. Ele vai filtrar. E qual que é a função de um filtro, o filtro de café? Bom, o filtro de café, nós temos o filtro, temos o café e eu jogo água. O filtro não deixa o café passar, mas a água passa. Então a função de um filtro é deixar algo passar, mas barrar outras coisas. E é justamente isso que um polarizador vai fazer. Então olha só, aqui nós temos um clássico exemplo de um polarizador. Aqui nós temos uma fonte de luz que vai emitir luz, mas assim como qualquer lâmpada aí da sua casa, ele não vai emitir uma onda assim, ó, essa lâmpada só vai emitir uma luz assim, ó. Não vai fazer isso, vai emitir várias ondas, até mesmo porque ondas eletromagnéticas é formado por um campo elétrico e um magnético, então já está tudo misturado, tem um monte de onda para todos os lados. E um polarizador, ele vai justamente filtrar todas essas ondas. Então tem onda surgindo para todos os lados, para cima, para baixo, diagonal, vertical, dessa forma aqui. E esse polarizador, ele é um polarizador na vertical, então ele só vai deixar passar as ondas que estão vibrando na vertical. Como podem ver aqui, ó, aqui tem onda para todas as direções, todos os tipos. Aqui só vai ter onda vibrando na vertical. Se eu quisesse virar esse nosso polarizador e fizesse vibrar na horizontal, então só iriam passar ondas que estivessem vibrando na horizontal. Então o polarizador é um filtro para luz. Agora, para que você vai usar isso? Para que você quer que determinada luz passe pelo seu óculos para você enxergar e determinada não? Imagina você está pescando. Mas você não gosta de pescar? Repare em qualquer piscina, em qualquer lago. Você consegue ver o reflexo. O sol, a luz que vem do sol, bate na água e vem tudo para o seu olho. Ou seja, você não consegue ver o fundo da água, você não consegue ver o fundo da piscina direito. E um óculos polarizado, ele vai servir justamente para isso, para polarizar esses raios de luz que estão vindo. Então todo esse reflexo da água que está vindo até você vai ser barrado pelo seu óculos, ou seja, você não vai ver. Então você vai conseguir ver o fundo mais nítido, você vai conseguir ver o fundo de um lago, vai conseguir ver o fundo de uma piscina, você vai conseguir polarizar o raio de luz. Mesma coisa em viagem, o vidro do seu carro, para-brisa do seu carro está dando muito reflexo, você pode usar um óculos polarizado que ele vai polarizar essa luz e não vai deixar esse reflexo chegar até o seu olho, então você não vai enxergar ele. Se você não vai enxergar, você vai ter uma visão mais nítida da estrada, você vai ver melhor, o que torna a viagem mais segura. Ah, e só um último detalhe, não é qualquer onda que pode ser polarizada. Bom, imagina ondas de som, que são ondas longitudinais, que o sentido de vibração é o mesmo de propagação. Ele é assim, ó, vai indo assim. Bom, se eu colocar um polarizador aqui na vertical, ele vibra assim, que diferença vai fazer? Ele passa direto, então não consegue polarizar. Então apenas ondas transversais conseguem ser polarizadas. Mas qual ondas são transversais? Aquelas que fazem assim, ó. Sobe e desce. É a típica onda do mar. Beleza? Só elas podem ser polarizadas. E por fim, o último fenômeno da ondulatória, o último fenômeno de ondas, temos a difração. Difração é um pouquinho mais simples, depende da profundidade que a gente vê, mas a difração é nada mais, nada menos, é basicamente a capacidade que uma onda tem de desviar de obstáculos. Como, por exemplo,
Vamos supor que tem duas pessoas conversando atrás de um muro e você tá ali querendo ouvir. Ai meu Deus, tá acontecendo, eu preciso saber. Você consegue ouvir essas pessoas? Consegue, mas tem um muro na sua frente. Como você consegue ouvir se tem um muro na sua frente? Porque o som, que é uma onda, ele tem a capacidade de desviar de obstáculos. Ele consegue desviar do muro e chegar até o seu ouvido. Então olha só, se eu colocar a mão aqui na boca, temos uma barreira entre a gente, mas mesmo assim o meu som chega até vocês, porque o som ele desvia de obstáculos, o som é uma onda, ele desvia do obstáculo e chega até vocês. Mas não é qualquer onda que desvia de qualquer obstáculo, tem que ter uma peculiaridade. Bom, o comprimento de onda dessa onda tem que ser igual, ou tem que ser da mesma dimensão desse nosso obstáculo. No caso aqui temos uma onda com comprimento de onda lambda, e aqui nós temos um obstáculo que é um buraquinho do tamanho D. Esse D tem que ser da mesma dimensão do que o nosso... Ou seja, eles têm que ser bem próximos um do outro, senão não dá para acontecer a difração. Então eles têm que estar na mesma grandeza. Beleza? E esses foram os 4 fenômenos ondulatórios, os fenômenos que acontecem com as ondas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Agora, se você terminou de ver esse vídeo, vai lá, corre na minha playlist que vai ter mais um vídeo fazendo alguns exercícios, resolvendo alguns exercícios dos principais vestibulares sobre esse assunto aqui de ondulatória. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!